Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma segunda-feira, o início de semana, onde a graça e a misericórdia do Senhor nos fortaleceu, nos guardou e temos este privilégio santo de estar diante da presença do Senhor para estar exaltando e glorificando o santo nome do Senhor. Irmãos, hoje estaremos falando acerca de uma mensagem bastante rica e bastante importante, que é a mortificação do pecado. E uma pergunta antes de estar iniciando esta mensagem: como nós temos lidado com o pecado? Como nós temos lidado com a nossa natureza humana, falha, caída e miserável? Como tem sido a nossa vida? Estaremos retratando isto nesta mensagem do dia de hoje. Espero que essa mensagem venha a ser de arrependimento e quebrantamento ao coração dos irmãos que aqui me escutam. Que através dessa mensagem vocês venham ver as suas vidas e se vocês perceberem que há algo na sua vida, algum pecado, o pecado que você carrega diariamente, que você venha mortificá-lo. Que você venha mortificá-lo e matá-lo diariamente. Pois a vida do cristão é esta, é a mortificação, é matar o seu velho homem e sua velha natureza todos os dias. Para esta mensagem, irmão, estaremos usando como base o livro magno do apóstolo Paulo, o livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 5, e depois estaremos usando o versículo 12 e 13 da página seguinte. Peço que os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas, abram para facilitar o melhor conhecimento, para facilitar o conhecimento e a leitura bíblica. Estarei lendo versículo 5 do capítulo 8 do livro de Romanos. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Irmãos, vamos estar indo no versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aqui, irmãos. Vamos estar meditando acerca do versículo 5. Paulo, irmãos, está pregando essa mensagem diretamente aos gentios em Roma. A pregação magna do apóstolo Paulo, que neste livro tão estupendo, tão santo, vai abordar sobre a pecaminosidade do homem, como o homem se encontra, qual que é a natureza do homem. A obra da justificação é um livro rico. É um dos livros mais ricos, assim, na minha concepção de visão das Escrituras. É um livro muito rico. E Paulo está se dirigindo a esses gentios pagãos. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Aqui Paulo vai estar dizendo, aqueles que são dominados pela sua natureza pecaminosa, aqueles que é dominado pela sua natureza carnal, que nós todos temos essa natureza pecadora, pois nós viemos da genealogia de Adão, como está descrito em Gênesis capítulo 3. Todos nós somos dominados pela natureza carnal, a natureza do pecado. E Paulo vai estar dizendo, aqueles que são dominados por essa natureza do pecado, pensam em coisas da natureza humana, a natureza do pecado. Mas os que são controlados pelo Espírito Santo pensam em coisas que agradam o Espírito. E eu faço essa questão aos irmãos.
Qual que tem sido o seu pensamento diário? Seu pensamento tem sido pensamento nas coisas celestes, nas coisas espirituais, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre o que Cristo fez por você? Você tem meditado nas Escrituras, ou até mesmo em bons livros bíblicos? Você tem meditado acerca de Deus, de Cristo? Ou somente tem sido dominada pelas naturezas carnais? Ou seu coração tem sido dominado pelas coisas deste mundo? Ou a sua mente tem sido dominada pela secularidade dos dias de hoje? Pelas coisas que nós nos encontramos nesse dia? Como tem sido a sua mente? Qual que tem sido o seu pensamento? Você tem sido dominado pela sua natureza carnal? Você tem sido dominado pela sua natureza humana? Fica essa pergunta aos irmãos. Vocês têm pensado nas coisas celestes? Uma pessoa, irmãos, que não pensa sobre Cristo, uma pessoa que não pensa sobre Deus, que não tem os pensamentos voltados ao reino celestial, essa pessoa está morta espiritualmente. Está sendo dominada pelo pecado. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Se você, irmãos, permite que a natureza carnal, que a natureza pecaminosa domine o seu coração, a sua mente, isto te trará morte. Todas as pessoas que vivem na prática do pecado e são gerenciadas e controladas pela sua natureza humana, pelo pecado, estão mortas. Mas a pessoa está viva, está respirando, tá? Mas está morta espiritualmente. São mortos vivos, mortos espiritualmente. E é isso que o pecado traz. É isso para quem obedece à natureza humana traz. Morte. O pecado traz morte. Paulo vai dizer a mesma coisa neste livro magno de Romanos. O salário do pecado é a morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida, em paz. Se você permite que o espírito controle sua mente, o seu coração, se você entrega a sua vida diante do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele gerencia a sua vida e guia você pelos caminhos retos, pelas veredas de justiça, pelos caminhos santos. E eu me pergunto a vocês têm deixado o Espírito Santo guiar as suas vidas? Vocês têm se entregado? Vocês têm se arrependido? Vocês têm se quebrantado? Vocês têm orado diariamente buscando a presença do Espírito? Ou será que a nossa oração tem sido oração para as coisas seculares, pedindo para que Deus nos dê um carro bom, para que nossos bens sejam multiplicados? Nós temos pedido isso ou nós temos pedido a graça do Espírito? Para não pecarmos, para não cairmos em tentação. Como vai dizer em Mateus 6, devemos ter aquele modelo de oração. Devemos ter aquele modelo santo de oração dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como tem sido a nossa vida? O Espírito Santo tem trazido paz ao nosso coração? Tem trazido vida ao nosso coração? Como tem sido a nossa vida? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Toda mentalidade que é voltada às coisas deste mundo, toda mentalidade de pensamentos pecaminosos, pensamentos carnais, é inimigo de Deus. Esses pensamentos são inimigos de Deus. Pensamentos sobre pecado, pensando pecado, vivendo uma vida de pecado, você é automaticamente inimigo de Deus. Se você vive com essa mentalidade do pecado, se sua mente é corrompida pelo pecado e não cheia das boas novas de Deus, cheias do Espírito Santo. A mente que não é cheia do Espírito, se você não pensa nas coisas de Espírito, mas pensa nas coisas do mundo, você é inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Para aqueles que seguem a sua mentalidade carnal e vivem
com o pecado controlando as suas mentes, a sua natureza humana controlando a sua mente, você nunca obedeceu à lei de Deus. E você também nunca obedecerá, pois você está entregue aos seus próprios pensamentos e a seu próprio comportamento pecaminoso. Você tem obedecido à lei de Deus? Você tem obedecido e os pensamentos repulsivos que vêm à sua mente, você tem os repreendido? Ou você tem pensado coisas ilícitas? Na sua vida cotidiana, você tem falado coisas ilícitas? Palavras imundas? Ou você tem tido zelo pela palavra de Deus? Ou você tem tido zelo piedoso, servindo a Cristo de todo o seu coração? Como você tem vivido a sua vida? Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. De uma forma resumida, para aqueles que vivem na prática do pecado e estão em pecado, não podem agradar a Deus. Para aquele que vive na prática do pecado, que vive na prática pecaminosa do pecado, este não pode agradar a Deus. Este não pode agradar a Deus. Verso 12. Portanto, irmãos, vocês que não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Paulo novamente vai dizer: irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza pecaminosa pede. Vocês não têm que fazer o gosto dela. Porque se vocês viverem de acordo com as exigências que ela pede para ser tomadas, vocês morrerão. Se nós vivermos os nossos pecados, se vivermos uma vida de pecado, nós morreremos. Nós morreremos. Mas, se, como vai dizer o apóstolo Paulo, se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. E eu faço essa pergunta aos irmãos. Você tem mortificado a sua carne? Você tem mortificado o seu velho homem? Você tem matado o seu velho homem? Você tem matado aquele antigo eu que está no seu coração, que amava as coisas do mundo? Você tem mortificado o pecado que está alojado no seu coração? Você tem orado e quando você coloca de joelhos diante do Senhor, você tem clamado ao Senhor: Senhor, ajude-me a mortificar mais um pouco o meu pecado. Ajude-me a matar esse pecado. Ajude-me a matar o velho homem todos os dias. Faça-me odiar o mal, odiar o pecado, assim como o Senhor odeia. Será que nós temos orado dessa forma? Será que nós temos nos voltado ao Senhor com o coração quebrantado, contrito, clamando ao Senhor para que Ele nos ajude a mortificar o pecado? Se nós dizemos que o nosso pecado está mortificado, mas só que nós recorremos a Ele de vez em quando, ou você diz que você se volta a Ele quando você sente necessidade ou se sente oprimido, você não mortificou o pecado. Se você dá lado para este pecado, se você vive na prática dele, você não mortificou o pecado. Você não mortificou o pecado. Se você diz que se converteu, mas só que vive falando as mesmas coisas que você dizia antes e não teve nenhuma semelhança, você não mortificou o pecado. Você não nasceu de novo. Existem pessoas, irmãos, que dizem: eu creio em Deus, eu sirvo a um Deus, eu glorifico a Cristo. Mas você vai ver o comportamento dessa pessoa, ela está falando as mesmas palavras imundas, continua com aquelas piadas imorais, sujas, pecaminosas e que envergonham e entristecem o nome daquele que é santo e que é 3 vezes santo. Com a sua prática de vida imunda, pensa que está agradando a Deus. Mas na verdade está rejeitando a Cristo. Está envergonhando o nome de Deus e isso é um sinal que a carne não está sendo mortificada. Se nós vivemos na prática do pecado, nós não estamos mortificando a carne. E eu faço um apelo aos irmãos: mortifiquem o pecado. Busquem o Senhor em oração. Orem, se arrependem. Clama ao Senhor.
Suplica ao Senhor para que Ele venha te ajudar a mortificar a carne diariamente. Pois de cada lado somos tentados de diversas formas possíveis e somos acometidos a toda a variedade de pecado. Portanto, se nós não estivermos a nossa carne mortificada para esse mal, para o pecado, cairemos. E tem muitos que caem e permanecem no pecado e não se arrependem. Portanto, se vocês fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Se vocês mortificarem o pecado, vocês viverão, mas não estarão mortos, vocês não morrerão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, o que nos leva a mortificar a carne? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a mortificar a carne, nos leva a mortificar o velho homem, nos leva a mortificar essa natureza pecaminosa. E eu pergunto aos irmãos, vocês têm mortificado o pecado? O Espírito Santo tem atuado em suas vidas? Tem trazido convencimento do pecado, da justiça, do juízo de Deus aos seus corações diariamente? Tem trazido esse clamor? Me ajude a mortificar os pecados todos os dias? Ou nós não temos mortificado e temos nos deleitado aos nossos prazeres carnais? Como tem sido a nossa vida, irmãos? O Senhor é fiel e justo. Se você clamar a Ele hoje, Ele te concederá graça e te ajudará a mortificar este pecado. Te ajudará a se arrepender desse pecado. Portanto, se arrependam hoje. Se arrependam neste momento. Tem a frase de um puritano chamado Joe Owen. Ele vai dizer: se o seu tapete começa a estar pegando fogo, tem uma fagulha de fogo em seu tapete, você vai pisar nessa fagulha até você apagar essa fagulha. Você deve tratar o desejo pecaminoso da mesma forma, pisando nele todos os dias, apagando ele todos os dias, matando, mortificando este pecado diariamente. Tem outra frase que vai fazer menção a esta, de Martinho Lutero. Ele vai dizer: eu achei que tivesse matado o meu velho homem nas águas do batismo, mas descobri que aquele miserável sabia nadar, então eu tenho que matá-lo todos os dias. Que nós venhamos mortificar o pecado que é em nós. Que nós venhamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos e essa vida de pecado. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Que essa mensagem, irmãos, venha servir de encorajamento aos irmãos para buscar o Senhor em oração e matar o seu velho homem, matar o seu pecado que está alojado em seu coração. Não deixe para se arrepender hoje. Não deixe para se arrepender amanhã, depois de amanhã, daqui 30, 40 anos. Se arrependam hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Que essa mensagem venha falar aos corações dos irmãos que aqui me escutam. Que venha ser para a glória do Senhor. Tenha uma ótima segunda-feira, meus irmãos, à tarde, à noite, durante esse final de semana e resto de semana. Essa semana que está iniciando. Que o Espírito Santo do Senhor venha estar os consolando, os fortalecendo nas batalhas que iremos ter. E que o nome do Senhor venha ser exaltado. Deus abençoe grandemente.